professor e professora. Estamos aqui para apresentar um breve, bem breve tutorial para ajudá-los na docência nos estúdios, tá bom, pessoal? Nas aulas em que vocês terão que gravar aqui conosco no Inter EAD. Então, eu vou passar para vocês algumas dicas interessantes para que vocês produzam material e venham até aqui ao estúdio tranquilos, bem calminhos para gravar as suas aulas, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, primeiro você vai produzir um conjunto de slides. Esse conjunto de slides geralmente é produzido no PowerPoint. Por que você produz esse conjunto de slides? Porque, primeiro, para você é uma linha mestra, é uma estrutura básica que você deve seguir durante a sua aula. Isso ajuda a acabar um pouco com a ansiedade, né? O problema, será que eu vou esquecer? Será que eu não vou esquecer? Será que eu não vou trocar as coisas? Enfim, para isso, você deve fazer um conjunto de slides. Nesse conjunto de slides, esses conjuntos de slides, aliás, esse conjunto, ele aparecerá numa tela aqui para você. Quando você estiver dando aula, aqui ministrando a sua aula, na verdade, esses slides podem ser lidos por você. Ah, Marta, como é que eu posso ler esses slides? Pode ler, porque quando você estiver lendo o slide, o teu rosto não estará na tela. O que estará na tela é o texto que você está lendo. Aí você vai me perguntar, mas não fica ruim, não fica esquisito, né? O slide não é só uma base? É, pessoal, mas nós estamos falando de um contexto diferente, que é o contexto da educação à distância. Quando o texto vai para a tela, o aluno acompanha o que você está falando. Então, nós tiramos o seu rosto da tela e o aluno acompanha a sua informação. Logo depois, volta o seu rosto, a sua imagem para a tela e você explica o slide. Como nós estamos à distância, toda a nossa aula deve ser pensada e deve ser dialogada e autoexplicativa. Por isso, a necessidade do slide e da explicação. Do slide e da explicação. Para quem nunca deu aula em estúdio, vai me perguntar assim, nossa, mas quantos slides eu preciso fazer? Então, eu vou contar para vocês algumas experiências. Nós temos professores que trabalham com muitos slides, fica exagerado, né? Quando eu falo de muitos slides, eu falo em 45, 50 slides para 50 minutos. É exagerado. Às vezes, você precisa de vários slides, justifica-se esse uso, porque você vai mostrar, por exemplo, várias imagens seguidas umas das outras, né? E daí você vai realmente utilizar vários slides. Mas, a priori, slides de informação, você não precisa tantos assim. Pense em um slide para cada 2 minutos. Tá, pessoal? Então, se você tem um slide para cada 2 minutos, você tem numa aula de 50 minutos, você vai utilizar 25, 30 slides mais ou menos para dar uma folguinha, tá? Isso é para quem está começando. Tem um outro lado também. Eu tenho professores, nós temos colegas que trabalham, que dão uma aula com 6 slides, 10, 12, 15, enfim. Com o tempo, você é que vai dizer quantas telas você vai precisar para trabalhar. E depende muito do conteúdo, do assunto, não é verdade? Do estilo do professor. Mas para quem realmente não sabe nada, está começando, está ingressando aqui no estúdio, seria interessante fazer, então, um slide para cada 2 minutos. É um começo, é um ponto de partida. Depois, a sua experiência vai dizer como você deve fazer. O que acontece agora, pessoal? Qual é a formatação básica desses slides? Na verdade, eles virão até aqui, você vai utilizá-los na sua aula, mas depois ele passará por uma edição. Essa edição vai limpar esses slides, né, vai tirar o que não precisa, enfim. E apenas o que você realmente disse vai ficar na edição. Fica muito bonito, fica um trabalho bem interessante e fica agradável para os alunos. Mas aqui, para nós, você deve enviar slides com fundo branco e letra preta. Tá? É o básico, porque nós vamos modificar, na verdade, nós vamos trabalhar com esses slides. Não coloque marcas d'água nos slides, tá? Aqueles fundos coloridos, tal. Use sempre, no máximo, 8 linhas de informação em cada slide e uma letra não menor do que 36. 36 ainda é pequena. 40 seria um tamanho bom para você. Por quê, pessoal? Na Arial, por exemplo. Porque ela vai ficar mais visível, mais claro para você. Pedagogicamente, nós temos que zelar pelo visível, pelo limpo, pelo claro, né?
Então, evite poluição dos slides. Se são trechos um pouco maiores, use 3 slides para colocar, para montar os seus slides, tá? Para colocar o texto. É muito importante também que você coloque nos slides apenas tópicos, citações, pequenos trechos, exemplos, imagens. Esses slides, eles são uma estrutura básica para você dar a sua aula. Você não deve colocar trechos inteiros. Se houver necessidade de alguma leitura, de algum documento, de algum trecho, nós faremos aqui no estúdio, então, uma narração. O texto vai para a tela e você faz uma narração. É um outro recurso que nós temos, mas não pode-se poluir os slides. Tá bom, pessoal? Então, esse é o material que você vai utilizar aqui para vir, né, até o nosso estúdio aqui e ministrar a sua aula à distância. É bom dizer que na aula em estúdio, a interação ela não existe na hora, não é uma interação instantânea nesse momento, porque são aulas gravadas. Então, você não vai ter a interferência do aluno. Um conteúdo que seria dado em 2 aulas, por exemplo, é facilmente ministrado em uma aula aqui no estúdio. Então, a aula é bem densa, pense nisso, utilize sempre muitos exemplos, né? O exemplo é muito bom, contextualize o seu conteúdo, seja sempre autoexplicativo, ou seja, inseriu um conteúdo, um conceito diferente na sua aula, já logo em seguida explique para que o aluno não fique perdido. Tudo bem, pessoal? Bom, a nossa próxima parte a falar é sobre o seu comportamento aqui. Então, como é que eu dou aula, né? De que maneira eu vou dar aula, de que jeito que eu vou me comportar no estúdio? O estúdio, ele é um momento um pouco solitário, eu confesso a vocês, né? Então, porque nós estamos aqui, eu estou falando, e aqui nós temos os câmeras que estão me acompanhando, mas os alunos estão de longe. Vocês que estão me ouvindo agora, vocês estão de longe, né? Muito longe, aliás, muitas vezes. Então, é preciso sempre focar, colocar os olhos, o seu aluno está na lente da câmera. Assim como vocês estão aí, eu estou falando para vocês, eu estou olhando para uma câmera. Então, não tenha melindres por isso, por esse fato, porque é necessário você falar para a lente da câmera, tá bom? Ela é que traz, é que materializa o seu aluno. Então, sempre focando na lente da câmera. Esqueça o resto. Tente esquecer o resto, o que importa é a câmera. Fale para ela. É muito importante que você fale pausadamente, pronuncie as palavras todas de maneira bem completa, na íntegra, procurando, lógico, tomar cuidado com a maneira como fala, ser mais esmerada no português, né? Ninguém é perfeito, obviamente, mas nós temos que nos esmerar um pouquinho mais aqui nesse momento, tá? Até porque nós somos professores. Então, procure isso e procure também sempre terminar o assunto para mudar de câmera, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui, o pessoal vai ficar meio perdido, mas é de propósito. Vamos imaginar que eu fique assim, ó. Hoje eu quero conversar sobre o assunto da semana passada. Já imaginou que coisa horrorosa? Os câmeras ficariam assim, é nem louco, né? Não dá para fazer, e para fazer edição é muito complicado. Então, para você, durante a sua aula, fale pausadamente, olhando sempre para a câmera. Quer mudar de câmera, e deve até, para que a aula não fique cansativa, você pode fazer o quê? Termine aquele assunto, aquele trecho, aquela ideia e mude de câmera, ok? Mudei de câmera. Por quê? Porque eu terminei. Quero falar agora com vocês. Quero falar com vocês a respeito dos recursos que nós podemos utilizar. Você pode utilizar para também enriquecer a sua aula pequenos vídeos, demonstrações, imagens, simulações, entrevistas, narrações, enfim, nós temos vários recursos aqui no InterEAD, no estúdio, basta fazer um planejamento antecipado e tudo poderá ser criado aqui, adequado a vocês, tá certo, pessoal? Então, é bem tranquilo, bem sossegado, venha falar, pense que você continua sendo um professor, você não é artista, apesar do momento, da situação, da circunstância, você é um professor, tá certo, pessoal? É isso, então, bom trabalho e para quem vem trabalhar conosco, sejam bem-vindos.